أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं कि दुनिया में अगर कोई कामिल Nós acreditamos e temos fé de que se algum ser humano perfeito surgiu no mundo, ना आपसे पहले foi o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. में पैदा हो सकता Nem antes dele existiu alguém tão perfeito quanto ele, nem depois poderá surgir alguém assim. O cumprimento dos direitos de Allah e cumprimentos dos direitos das pessoas है कि आला तरीन e todos os elevados padrões de moral e qualidades humanas estavam reunidos na pessoa do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. इसके आला Qualquer qualidade que se considere, nele existia. दूसरे O mais alto padrão dessa qualidade, algo que não existiu, não existe e nunca existirá em nenhum outro ser humano. खुल्क आजिज़ी और इंकिसारी का Entre essas qualidades e virtudes está a humildade e a modéstia, cuja mais elevada demonstração era encontrada no santo profeta sallallahu alaihi wasallam. फरमाई Ele sempre aconselhou seus seguidores a fazerem da humildade uma parte de suas vidas. का हिस्सा बनाने की कोशिश एक मोमिन को करनी चाहिए। Sobre आप सल्लल्लाहु अलैहि essa elevada virtude do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, वसल्लम खुल्क का Allah o Altíssimo ordenou no sagrado Alcorão que fosse anunciado com estas palavras: करने का कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम उन्हें कह दे कि Qul मैं सिर्फ तुम्हारी तरह का innama ana basharum mislu. बावजूद इसके Diz-lhes: eu sou apenas um ser humano como vós. और काम Apesar de Allah o Altíssimo lhe ter concedido um nível de profeta que trouxe a última e perfeita Sharia, a lei कह दो religiosa, ainda assim fez com que ele proclamasse: इंसान हूँ। digam बहरहाल que eu इस sou हवाले से ser humano, कुछ हदीस homem humilde. रसूलुल्लाह के De qualquer forma, पेश करूंगा hoje apresentarei algumas narrações e trechos do Messias Prometido alayhi salam, इजहार होता है। através dos quais फरमाते हैं se manifesta essa qualidade em diferentes ocasiões. वसल्लम से बढ़कर O Messias Prometido alayhi salam afirma: किसी कामिल इंसान का não existe no mundo exemplo de um ser humano mais perfeito do que nosso nobre profeta sallallahu alaihi wasallam. के मिलने पर भी Nem poderá existir até o dia do juízo final. Então observem que mesmo tendo recebido milagres grandiosos e autoridades, a condição permanente do santo profeta sallallahu alaihi wasallam sempre foi a de servidão a Allah. Ele viveu como um homem humilde e como um servo humilde e repetidamente dizia: innama ana basharum mislukum. के इकरार का Eu sou apenas um ser humano como vós. A ponto de que no Kalima Tawhid considerar essencial a declaração de sua servidão a Allah. Sem isso, और फिर सोचो um muçulmano nem sequer pode ser considerado muçulmano. Pensem हमको ये सबक e refletam कि अलग novamente. Portanto, में कुर्ब पर भी quando o modo de vida de guia perfeito está nos ensinando
que mesmo alcançando o mais elevado grau de proximidade com Allah, ele nunca abandonou o reconhecimento da sua condição de servo. Então, qualquer outra pessoa imaginar algo diferente ou alimentar tais pensamentos no coração é algo inútil. Depois ele afirma que deve-se evitar vanglórias vazias, arrogância indevida e sentimentos de grandeza, e deve-se adotar humildade e modéstia. Vejam o santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, que verdadeiramente era o maior e o mais merecedor de grandeza, teve um exemplo de sua humildade e modéstia registrado no Alcorão. Está escrito que um homem cego costumava comparecer à presença do santo profeta para aprender o Alcorão. Certa vez os líderes e chefes de Meca estavam reunidos junto ao santo profeta e ele estava ocupado conversando com eles. Por causa dessa ocupação na conversa, houve certa demora. Então o homem cego se levantou e foi embora. Era algo simples. Porém, Allah, o Altíssimo, revelou um capítulo, um sura a respeito disso. Então o santo profeta foi até a casa dele, trouxe consigo e fez sentar-se estendendo na sua própria roupa. A verdadeira questão é que aqueles cujos corações existe a grandeza divina inevitavelmente se tornam humildes, porque permanecem sempre temosos e receosos diante da independência de Allah. Portanto, isso não é apenas um acontecimento que foi relatado no Alcorão ou foi mencionado pelo Messias Prometido, mas é uma lição dada a nós. O santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, é um exemplo excelente para vós. Portanto, se vocês afirmam amá-lo, então também devem se esforçar para alcançar elevados padrões de humildade e modéstia. O santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, chamando a atenção a um crente para a realidade de humildade e para agir conforme afirmou em certa ocasião, Hazrat Ibn Abbas narra que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que cada ser humano existem duas correntes presas na cabeça de cada ser humano. Uma corrente está voltada para o céu e outra para a terra. Quando o servo adota a humildade, o anjo em cuja mão está a corrente ligada ao céu, ele eleva para cima. O servo se inclina para baixo em humildade e Allah concede posição elevada. Mas quando ele adota a arrogância, o corrente ligado à terra puxa para baixo. Então nenhum ato de arrogância é aceito nos olhos de Allah. Ele está caído, rebaixado sobre a terra. Também é narrado por Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu que quando o servo adota humildade, Allah o Altíssimo eleva até o sétimo céu. Portanto, se desejamos alcançar a proximidade de Allah, então devemos adotar a humildade. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu relata que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a caridade não diminui nenhum tipo da riqueza. E Allah não aumenta uma pessoa por causa de perdão, senão em honra. Ou seja, através de perdão a honra aumenta. E ninguém adota a humildade por causa de Allah sem que Allah conceda elevação. Portanto, foram apresentados princípios fundamentais para o muçulmano. Que a caridade e o sacrifício financeiro não diminuem a riqueza, mas aumentam. Assim, retirem do coração a ideia de que o sacrifício financeiro reduzirá suas capacidades. Da mesma forma, perdoar e relevar não diminui a honra, mas sim aumenta. Se as pessoas realmente compreendessem isso, muitos problemas e conflitos sociais do mundo seriam resolvidos. Depois ele afirmou que ao adotar humildade, Allah concede elevação. Quanto mais humilde alguém se torna, Deus aumenta mais a posição dele. Quais eram, então, os padrões de humildade do próprio santo profeta, sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Anas bin Malik, radiallahu anhu, relata que certa vez uma pessoa dirigiu-se ao santo profeta, ó Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ó nosso líder, ó líder dos líderes, ou uns melhores entre nós. Então o santo profeta disse: ó pessoas,
Adotem temor de Allah, que Satanás não vos desvia. Eu sou Muhammad, filho de Abdullah, servo de Allah e mensageiro dele. Por Allah, eu não gosto que vocês me elevem acima do grau que Allah me concedeu. Portanto, aquilo que Allah, o Altíssimo, fez do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam proclamar, ele também demonstrou através do seu próprio exemplo. Depois, outro exemplo extremo da sua humildade é encontrado em outro hadith. Hazrat Abu Huraira disse, ouvi o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dizer, ele dizia, ninguém vai entrar no paraíso por conta de suas ações. Os companheiros perguntaram, ô mensageiro, até você? Ele respondeu, nem eu, a menos que Allah me cobra com sua graça e misericórdia. Portanto, realizem suas obras da melhor maneira possível e pratiquem buscando proximidade divina. E ninguém deve desejar a morte. Se ele for virtuoso, quem sabe que ele aumenta nas virtudes. E se a pessoa é de ruim, quem sabe que ele tenha a oportunidade de arrepender. Depois, em uma narração é mencionado, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, diz, amem os necessitados, porque ouvi um mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizer em sua oração, Allahumma ahyini miskinan, wa mitni miskinan, wa ashurni fi zumratil masakin. Oh meu Deus, mantém-me vivo como um humilde necessitado, faz-me morrer como um humilde e ressuscita-me entre o grupo dos necessitados. Hazrat Abdullah bin Awfa radiyallahu anhu relatava que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fazia muito zikr e não se preocupava, não se ocupava com coisas inúteis, ou seja, lembrava muito de Allah, prolongava a oração e diminuía, fazia sermões curtos. O Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam nunca considerava algo ruim para caminhar junto com as viúvas para cumprir as necessidades dos necessitados. Esse também era o estado dele. Os padrões de adoração eram elevadíssimos, mas sua humildade era tal que dava tempo com total paciência e tolerância para ouvir qualquer necessitado. Hazrat Anas bin Malik relata que mesmo uma serva dentre as servas de Medina podia segurar a mão do mensageiro para a fim de resolver suas necessidades. Também é narrado por Hazrat Anas que uma mulher que tinha certa limitação no entendimento disse, ó mensageiro de Allah, tenho uma necessidade para tratar com o Senhor. O Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, ó mãe de fulano, leva-me pela rua que desejares até que eu resolva tua necessidade. Então ele foi com ela e aquilo que ela desejava foi atendido. De qualquer forma, em outra narração é mencionado que o nome dessa mulher era Zafar, que era a serva de Hazrat Khatija radiyallahu anha. Ela não possuía grande entendimento, talvez tivesse alguma limitação na compreensão, como às vezes acontece com certas pessoas que não conseguem entender bem, às vezes, algumas coisas. Não quer dizer, Deus nos livre, que fosse mentalmente incapacitada, mas ela não possuía a plena capacidade intelectual. Ainda assim, o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam levou em consideração seus sentimentos. Em outra narração, Adi bin Hatim relata, eu viajei em direção ao Santo Profeta até cheguei em Medina, entrei na mesquita e apresentei-me diante do mensageiro e fiz cumprimento, ofereci o salam. O Santo Profeta perguntou quem és. Eu respondi, sou Adi bin Hatim. Então o Santo Profeta levantou e me levou até a sua casa. No caminho, uma senhora idosa apareceu e ficou por um bastante tempo apresentando sua necessidade. O Santo Profeta permaneceu parado por consideração a ela. Adi bin Hatim disse que eu pensei comigo mesmo que esse homem não pode ser rei. O rei não fica fazendo essas coisas pensando nos pobres. Depois o Santo Profeta levou-me até sua residência, pegou uma almofada grossa e colocou diante de mim, dizendo, senta-te sobre ela. Eu disse, o senhor deveria sentar nele.
nela. Ele respondeu, não, tu senta. Então eu me senti nela e ele sentou no chão. Pensei comigo mesmo, isso definitivamente não é comportamento do rei. Estas são atitudes de uma pessoa extremamente humilde. Ele também demonstrava amor e humildade para com as crianças. Ele era quem tomava a iniciativa de saudá-las com salam. Hazrat relata que quando o santo profeta visitava Ansar, cumprimentava suas crianças, passava a mão sobre eles, sobre cabeças e fazia oração por eles. Hazrat Ibn Masud relatou que certa vez um homem compareceu diante do santo profeta e o santo profeta começou a falar e por conta devido ao respeito e aura do santo profeta, ele começou a tremer. E santo profeta, ao ver isso, disse, fica tranquilo, eu sou nenhum rei, sou apenas filho de uma mulher que costumava comer carne seca. O seu prometido, alayhi salatu wassalam, afirma, vejam, embora os sucessos do nosso nobre profeta tenham sido tão grandiosos que não se encontra exemplos semelhantes entre os profetas anteriores. Quanto mais Allah o Altíssimo lhe concedia vitórias, mais ele adotava a humildade. Certa vez, um homem foi trazido até o santo profeta sallallahu alaihi wasallam. O santo profeta viu que ele estava tremendo. Quando ele se aproximou, o santo profeta, com muita humildade e gentileza, disse, por que estás tão assustado? Afinal, eu também sou apenas um ser humano como tu, filho de uma idosa. O santo profeta também estava muito acima de formalidades exageradas e aparências externas. Isso fica evidente no acontecimento de sua hijra para Medina, um episódio que ouvimos muitas vezes. Assim é narrado que quando o mensageiro de Allah chegou a Medina na migração, ao ouvirem a notícia, os muçulmanos rapidamente pegaram suas armas e foram recebê-lo num campo de Harra. O santo profeta virou-se com eles para o lado direito e desceu num bairro de Banu Amr bin Auf. Isso aconteceu numa segunda-feira no mês de Rabi al-Awwal. Hazrat Abu Bakr levantou-se para encontrar as pessoas, enquanto o mensageiro de Allah permaneceu sentado em silêncio. Alguns dos Ansars que ainda não tinham visto o mensageiro de Allah começaram a cumprimentar Hazrat Abu Bakr, pensando que ele fosse o profeta. Até que o sol começou a incidir sobre o santo profeta, então Hazrat Abu Bakr levantou-se e fez sombra sobre o santo profeta com a sua própria roupa. Foi então que as pessoas reconheceram o santo profeta. Hazrat Ibn Abbas relata que ouviu Hazrat Umar dizendo, ouvi o santo profeta sallam dizer, não exagerem em meus elogios, como os cristãos exageraram nos elogios ao filho de Maria. Eu sou apenas servo de Allah, portanto digam, ele é seu servo e seu mensageiro. Da mesma forma, Ali bin Hassan narra de seu pai, ame-nos por amor do Islã, porque santo profeta me disse, não elevem meu grau e posição além da verdade, porque Allah o Altíssimo fez de mim seu servo antes de me tornar seu mensageiro. Santo profeta disse, amem por causa do amor ao Islã. Mutarif relata que seu pai disse, eu fui até o mensageiro de Allah junto com uma delegação de tribo de Banu Amir. Nós dissemos, ó Senhor, o Senhor é o nosso líder. Ele respondeu, o verdadeiro líder é Allah, o abençoado. Nós dissemos, ó Senhor, o Senhor é o mais excelente entre nós em virtude e o maior entre nós de bondade. Então ele respondeu, digam aquilo que vieram dizer. Ao disse, falem o que têm de falar, que Satanás não vos torne ousados. Esse era o grau de humildade do santo profeta. Imediatamente interrompia tais palavras e dizia para deixarem esse tipo de discurso. Ou seja, isso poderia mais tarde gerar sentimentos errados dentro das pessoas. Portanto, apresentem o verdadeiro propósito pelo qual vieram e não utilizem palavras inadequadas, embora que eram elogios usados, pudessem de fato ser aplicados a ele. Hazrat Rabia bin Mauza bin
relatava, quando ocorreu o meu casamento, o santo profeta entrou e sentou-se sobre minha cama, da mesma maneira que tu estás sentado perto de mim agora. Ela estava contando isso para alguém e disse para ele. Ela disse, naquele momento, algumas moças começaram a tocar tambor e elogiar nossos antepassados que haviam sido martirizados na Batalha de Badr. Entre os versos, menina disse, entre nós há um profeta que sabe o que acontecerá amanhã. Então, o santo profeta imediatamente disse, deixa isso e canta apenas que estavas cantando antes. Essas coisas são incorretas. Afirmar que alguém possui conhecimento do invisível, o conhecedor do invisível é somente Allah. Hazrat Abdullah narra do santo profeta que ninguém deve dizer que eu sou superior a Yunus bin Matta. Apesar do santo profeta ser superior, ainda assim proibiu de fazer comparação e não gostou. Da mesma forma, Anas bin Malik relata que certa vez uma pessoa veio até o santo profeta sallam, e disse: Ya Khairul Bariya, o melhor de toda a criação. Então o santo profeta respondeu: esse foi Abraão, alayhi salam. Sem dúvida, o santo profeta era e é o maior de toda a criação, o mais excelente entre todos os seus mensageiros. Porém, por extrema humildade, ele atribuiu essa excelência a Hazrat Ibrahim, alayhi salam. Outro exemplo da sua humildade é mencionado da seguinte forma. Hazrat Umar bin Khattab radiallahu anhu relata que certa vez um homem chamou santo profeta por 3 vezes e todas as vezes o santo profeta disse Labbaik, Labbaik, estou presente, estou presente. Quando praticamente toda a Arábia havia sido conquistada, esse conquistador da Arábia realizou o Hajj acompanhando de mais de 100.000 companheiros, mesmo naquela ocasião. O grau da humildade do santo profeta era tal que Hazrat bin Malik relata que o santo profeta realizou Hajj montando uma simples montaria com uma cajava comum e usado uma manta que valia cerca de 4 dirhams. E na verdade nem chegava a valer isso. E santo profeta dizia: Allahumma hajjatun la ri'a fiha wa la sama. Ó Allah, que esta seja Hajj no qual não haja ostentação nem desejo de fama. Era uma manta que ele estava usando extremamente simples. O Messias prometido, alayhi salatu wassalam, diz, ao mencionar o elogio e a grandeza do santo profeta, afirma que o nome Ahmad é manifestação de grandeza, Jamal, enquanto o nome Muhammad é manifestação de majestade, Jalal. O santo profeta possui 2 nomes. A razão é que o nome Muhammad está oculto o segredo de ser amado, ou seja, ele é amado de Allah, o Altíssimo, porque reúne todas as qualidades dignas de louvor e possuir a perfeição máxima de beleza, reunir todos os louvores exige majestade e grandeza. O santo profeta é conjunto de todos os louvores. E isso só se completa quando a majestade de Allah também se manifesta nele e ele a demonstra. Assim como Allah lhe concedeu um grande elevado, essa grandeza também se manifesta através dele. Mas no nome Ahmad está oculto o segredo do amor intenso. Nele existe a cor de Ashki, do amor apaixonado, porque a qualidade de ser louvador exige humildade, submissão amorosa e modéstia. Isso é porque chama estado Jamal o estado de beleza espiritual. O nome Ahmad é chamado do estado Jamal. Nele existe amor, exige humildade e modéstia. Ele afirma que nosso profeta possuía também a condição de amado, cujo requisito era o nome Muhammad, ou seja, Muhammad exigia justamente isso, que ele fosse o amado de Allah, o Altíssimo. Porque ser Muhammad, isto é, reunir todos os louvores, gera a condição de ser amado. O santo profeta possuía também a condição de paixão, cujo requisito era Ahmad. Ou seja, o nome Ahmad exigia que nele existisse a capacidade de amar. Porque para alguém
que louva é necessário que seja também um amante. Uma pessoa só faz um elogio verdadeiro e completo de alguém quando ama essa pessoa, ou melhor, quando é apaixonado por ela. Para ser amante, a humildade é indispensável. Para amar alguém é necessário demonstrar humildade. Não se manifesta impondo temor e grandiosidade. E esse é justamente o estado de beleza que faz parte da realidade Ahmadiyya. A condição do amado que estava oculto no nome de Muhammad manifestou-se através dos companheiros e aqueles que insultavam e eram arrogantes foram derrotados pela majestade do ser amado de Allah. Como o santo profeta era o amado de Allah, também demonstrou sua majestade. E essa majestade manifestou através dos companheiros, destruindo o inimigo. Depois, explicando isso, em outro lugar, no Sixto Sentido do Islam disse, existe um segredo nos nomes abençoados do santo profeta Muhammad e Ahmad. Os dois nomes têm perfeições distintas. O nome Muhammad exige majestade e grandeza, porque significa aquele que foi extremamente elogiado. E nele existe uma característica de ser amado, pois é amado quem recebe elogios. Portanto, é necessário que haja nele aspecto majestoso. Mas o nome Ahmad contém dentro de si a característica do amante, porque elogiar é trabalho do amante. Ele continua elogiando o seu amado e objeto do amor. Assim, da mesma forma que Muhammad na condição do amado exige majestade e grandeza, Ahmad na condição do amante exige humildade e simplicidade. Esse segundo nome, Ahmad, manifesta a qualidade de humildade e modéstia. Havia nisso segredo. A vida do santo profeta era dividida em duas partes. A primeira, de Meca, de 13 anos, e a segunda, de Medina, de 10 anos. Na vida em Meca, manifestava-se luz do nome Ahmad. Naquele período, seus dias e noites passavam em lágrimas diante de Allah, buscando ajuda, fazendo súplicas e orações. A humildade e a modéstia haviam alcançado o mais alto grau, embora posteriormente sua condição continuasse sendo a mesma, naquele período essa qualidade estava especialmente sendo manifestada. Se alguém tiver pleno conhecimento de como o santo profeta viveu naquele período, perceberá que a humildade, o choro e a súplica que ele demonstrou durante a vida em Meca jamais foram demonstrados por qualquer amante na busca de seu amado. Ele está dando exemplo de como o santo profeta se anulou completamente do amor de Allah, embora toda a sua vida esteja repleta disso, mas especialmente naquele período. Além disso, suas súplicas e lágrimas não eram por si mesmo, mas por causa de sua completa percepção da condição do mundo. O nome e o sinal de adoração de Allah praticamente havia desaparecido. E como em sua alma e em sua natureza havia surgido um prazer e uma alegria através da fé em Allah, o Altíssimo, ele desejava naturalmente que o mundo inteiro também fosse preenchido com esse amor. Por outro lado, quando observava a condição do mundo, via que as capacidades de natureza de pessoas tomado rumos estranhos e tinha dificuldade. Em resumo, ele chorava, suplicava intensamente pela condição do mundo, dizendo: "La'allaka bākhirun nafsaka allā yakūnu mu'minīn", talvez tu consumes tua própria vida de tristeza porque eles não se tornam crentes. Essa era a vida e súplica humilde. E essa era a manifestação do nome Ahmad. Naquele tempo ele estava totalmente voltado a essa grandiosa espiritual. A manifestação dessa atenção apareceu na vida em Medina e na manifestação do nome Muhammad, como é indicado por este versículo. O período anterior era a vida Ahmad e agora em Medina manifestou Muhammad, como já foi mencionado. Aqui ele afirma que chegou o tempo dessa manifestação, como é indicado por esse versículo. "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid". E eles pediram a vitória e todo o arrogante inimigo da verdade fracassou e foi destruído. Depois de chegar em Medina, quando os inimigos intensificaram sua oposição, então foi manifestada essa majestade de Muhammad. "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid". E todos os inimigos acabaram destruídos e derrotados, porque eles pediram a vitória e todo arrogante foi fracassado. Eles pediram a vitória, então Deus concedeu essa vitória e destruiu os inimigos.
O Messias prometido alaihissalam em outro lugar diz: a condição do santo profeta em certos momentos parece ter alcançado a auge da humildade e da modéstia. E justamente nesse momento percebe-se que ele era apoiado e iluminado pela luz divina. Assim como o nosso novo profeta demonstrou isso através da sua condição prática e real, o ponto de o círculo de suas luzes, bênçãos ter tornado tão vasto, até o fim do tempo, somente o seu exemplo continuarão sendo vistos. Assim mesmo, nesta época, toda a graça e favor que descem a Allah são obtidos apenas através da obediência e seguimento do santo profeta. Eu digo a verdade e digo com a própria experiência. Ninguém pode se tornar verdadeiramente virtuoso sem nem alcançar a satisfação, nem receber aqueles bênçãos, conhecimentos espirituais, verdades e revelações que são concedidos na elevada purificação da alma, até que se perca completamente na obediência ao mensageiro de Allah. E a prova disso é encontrada na própria palavra de Allah: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah." Dizem, ó pessoas, se amais Allah, então segui-me. Allah também vos amará. O Messias prometido, alaihissalatu wassalam, afirma: eu sou a prova viva e prática dessa afirmação de Allah. Amo o santo profeta e os favores de Allah estão descendo sobre mim. Reconhecem através daqueles sinais que o sagrado Alcorão estabeleceu para os amados e santos de Allah. Em resumo, a perfeição moral do santo profeta alcançou tal nível que se até mesmo uma idosa segurava sua mão, ele se levantava e ouvia suas palavras com total atenção, e enquanto ela mesmo não o deixasse, ele não a deixava. Em uma narração, sua humildade são mencionadas da seguinte forma: Hazrat Anas bin Malik relata que o santo profeta sallallahu visitava os doentes, comparecia nos funerais, montava até mesmo em um jumento, ou seja, utilizava montaria muito simples e aceitava convites de um escravo. No dia de Banu Qurayza, ele estava montado em um jumento cuja rédea era feita de corda de fibra de tamareira, que era extremamente simples. Uma narração, Hazrat Usman relata em seu sermão: por Allah, tivemos a companhia do mensageiro de Allah, tanto em viagens quanto em residência fixa. O santo profeta visitava nossos doentes, acompanhava nossos funerais e estava conosco em todos os lugares e em todas as situações. Da mesma forma, Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta sallam disse: se eu for convidado para comer até mesmo uma paleta ou um pé de carneiro, certamente aceitarei esse convite. E se uma paleta ou um pé de carneiro me for enviado como presente, eu certamente o aceitarei. Ou seja, mesmo que fosse um convite simples, eu aceitaria. Hazrat Anas bin Malik relata que certo dia o santo profeta foi convidado para uma refeição de pão de cevada e gordura envelhecida, e ele aceitou esse convite com grande satisfação. Em outra narração menciona a simplicidade de sua alimentação. Hazrat bin Malik radiallahu anhu relata que certa vez um alfaiate convidou o mensageiro de Allah para uma refeição que havia preparado. Hazrat Anas diz: eu também fui junto com o mensageiro de Allah para esse convite. Um anfitrião apresentou diante do santo profeta pão e caldo que continha pedaços de abóbora e carne. E vi santo profeta pegando os pedaços de abóbora e deixando a carne. Então, desde aquele dia, comecei a gostar de abóbora. Aqui também há uma lição para os convidados, especialmente durante os dias da reunião anual de Jalsa. Às vezes, algumas pessoas reclamam no langar, dizendo que num prato de carne com batatas, deveriam colocar apenas carne e não batatas. Portanto, devemos sempre manter diante de nós o exemplo do santo profeta. A comida é preparada em determinada quantidade e proporção. Então, devemos comer aquilo que for servido e aceitar com satisfação qualquer vegetal ou carne que houver.
Depois, um exemplo de consideração pelos sentimentos dos outros e de humildade aparece nesta narração. Hazrat Ibn Jabir relata, segurou mão de uma pessoa leprosa e colocou junto com ele no mesmo prato e disse, come em nome de Allah, confiando nele, depositando nele sua confiança. A Usama bin Zaid relata que o santo profeta sallallahu montou um jumento sobre o qual havia uma manta feita em fadak e colocou Hazrat Usama sentado atrás. Não havia nenhuma preocupação de sua parte sobre quem estava sentado com ele ou quem não estava. Hazrat Abdullah relata que no dia do sacrifício o mensageiro de Allah colocou Fadl bin Abbas atrás dele sobre a camela. Da mesma forma, Hazrat relata que quando o santo profeta entrou em Meca, as pessoas vieram para vê-lo. Devido à sua humildade, sua cabeça estava tão baixada que tocava a cajava de montaria. Em meio às pessoas vendo a vitória e o grande número de muçulmanos, sua barba abençoada tocava a cajava. Ao vendo isso, santo profeta disse, Allahumma inna laisha isha al-akhirah. Oh Allah, certamente a verdadeira vida é a vida de outra vida, do além. Outro aspecto da sua justiça humilde e modéstia era que havia colocado atrás de si Usama, filho de Zaid bin Haris, que era um escravo libertado. Mas mesmo estando presentes os líderes dos Quraishitas e os filhos de Banu Hashim, como seu prometido al-Islam afirma, a elevação concedida por Allah aos seus servos especiais vem acompanhado da humildade, enquanto a elevação de Satanás vem acompanhada da arrogância e orgulho. Vejam, quando o santo profeta conquistou Meca, ele abaixou sua cabeça e prostrou-se da mesma forma que costumava baixar a sua cabeça e se prostrar nos dias de sofrimento e dificuldade. Quando naquele mesmo lugar era alvo de oposição e maus tratos, quando viu em que condição havia saído e em que condição estava voltando, seu coração encheu de gratidão e ele prostrou perante Deus. Outra narração, Hazrat Ibn Masud relata que no dia de batalha de Badr havia um camelo em cada grupo e de 3 pessoas. E Abu Lubaba e Hazrat Ali eram companheiros do santo profeta. Quando chegou a vez de Hazrat santo profeta a caminhar a pé, ambos disseram, nós caminharemos no seu lugar. O Senhor permaneça montado. O santo profeta respondeu, vocês dois não são mais fortes que eu para caminhar. Nem eu sou menos necessitado da recompensa de Allah. Em uma narração é mencionado que o santo profeta estava em viagem com seus companheiros. Ele deu a ordem para preparar uma cabra como alimento. Uma pessoa disse, o mensageiro de Allah, eu me encarrego de abatê-la. Outro disse, eu encarrego de tirar a pele. O outro disse, o mensageiro, eu me encarrego de cozinhá-la. Então o santo profeta disse, eu me encarrego de recolher a lenha. Os companheiros disseram, o mensageiro de Allah, nós somos suficientes para isso. O santo profeta respondeu, eu sei que vocês são suficientes, mas não quero me destacar entre vocês, porque Allah, o Altíssimo, não gosta que seu servo queira aparecer de forma distinta entre seus companheiros. Então ele se levantou e começou a recolher a lenha. Não havia ocasião em que ele deixasse de demonstrar claramente sua humildade. Em outra narração, Asud relata, perguntei a Aisha o que o profeta fazia em casa. Ela respondeu, ele ajudava nos afazeres de família. Ou seja, ajudava os familiares nas tarefas domésticas. E quando chegava o horário de oração, saía para a oração. Isso também é uma lição para aqueles homens que recusam completamente ajudar nas tarefas de casa, dando motivos para reclamação. Hashim bin Arwa também narra do seu pai que o homem perguntou a Aisha, o mensageiro dela fazia algum trabalho em casa? Ela respondeu sim. O mensageiro consertava seus próprios sapatos, costurava sua própria roupa e trabalhava em casa da mesma forma que qualquer um de vocês trabalha em sua casa. Isso também deixa claro que os companheiros, ao verem o exemplo do santo profeta, também ajudavam
suas esposas nas tarefas domésticas. Porém, a responsabilidade principal pelos afazeres de casa continua sendo a esposa, mas é dever do homem ajudá-la. Em outra narração, Qasim relata que perguntaram a Hazrat Aisha o que o santo profeta sallallahu fazia em sua casa. Ela respondeu: o santo profeta era um ser humano como os demais, limpava suas próprias roupas, ordenhava sua própria cabra e realizava suas tarefas por si mesmo. Há uma narração, Hazrat Abu Darda, relatada por Abu Burda, semelhantes narrações já foram mencionadas, na qual se acrescenta que o santo profeta usava roupas de lã, amarrava seus próprios animais e ia pessoalmente verificar a situação dos hóspedes. Ele mesmo cuidava da hospitalidade e vestia qualquer roupa, seja grossa ou áspera. Roupas eram simples dele, não tinha ostentação. Hazrat Amir bin Rabia relata que certa vez saiu com o santo profeta em direção à mesquita. Durante o caminho, a correia de sua sandália se rompeu. Então eu peguei a sandália para consertá-la, mas o santo profeta retirou da minha mão e disse: isso é tratamento preferencial, eu não gosto de tratamento preferencial. Asna bin Khalid e Sawa bin Khalid radiyallahu anhuma relatam que foram até a presença do mensageiro de Allah enquanto ele estava ocupado reparando uma parede ou parte de sua casa, ou seja, mesmo fazia trabalhos manuais na própria casa. Da mesma forma, Sahih Bukhari há uma descrição detalhada na construção da mesquita do Nabi, mesquita do profeta, quando a camela do santo profeta parou no terreno dos dois meninos. Ele disse: esse lugar é apropriado para nós. Apesar dos meninos não quererem aceitar pagamento e queriam ofertar o terreno, ele insistiu em pagar o valor do terreno. E quando começou a construção da mesquita, o santo profeta juntou as pessoas e começou também a carregar tijolos, ou seja, participou pessoalmente do trabalho de construção. Da mesma forma, Asbara bin Azib relata: eu vi o mensageiro de Allah no dia de escavação de trincheira carregando terra a ponto de poeira cobrir os pelos do seu peito. Hatanas relata: certa manhã levei Abdullah bin Abi Talha à presença do mensageiro de Allah para que ele lhe desse a primeira alimentação. Era costume levar um recém-nascido para que o santo profeta colocasse algo doce em sua boca pela primeira vez. Anas relata que encontrou o santo profeta sallallahu com um instrumento de marcação em sua mão, marcando os camelos destinados à caridade. Ou seja, ele mesmo realizava esse trabalho. Seu hábito era fazer pessoalmente qualquer tarefa que pudesse realizar, em vez de apenas chamar ajudantes. Em outra narração, Hazrat Abu Umama Bahli relata: o mensageiro de Allah veio até nós apoiado em um cajado. Quando o vimos, levantamos-nos. Então ele disse: não façam isso, como os persas fazem diante dos seus líderes. Nós dissemos: o mensageiro de Allah, faça uma oração por nós. Então ele disse: Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sha'nana kullah. Oh Allah, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, agrada-te de nós e aceita-nos, faz-nos entrar no paraíso, salva-nos do fogo e corrige todos os nossos assuntos. O narrador disse: desejávamos que ele fizesse ainda mais súplicas por nós. Então o santo profeta disse: por acaso não reuni para vocês todas as coisas nesta súplica? Ou seja, era uma oração extremamente abrangente e deveriam fazê-la. Al-Muslim Maud afirma: o grau de humildade do santo profeta era tal que quando chegava a algum lugar proibia as pessoas de se levantarem para ele. Dizia: isso é costume dos persas, eu não sou rei.
Deus me colocou como profeta. Portanto, esses eram os padrões de humildade do santo profeta, exemplos que não são encontrados em nenhum outro lugar. E é justamente esse exemplo que devemos tentar seguir para que também possamos alcançar a proximidade de Allah. O Messias prometido, alaihissalatu wassalam, aconselhando-nos à luz desse exemplo, afirma: segundo o meu entendimento, este é o melhor método para alcançar a pureza. É impossível encontrar outro método melhor que esse, que a pessoa não tenha qualquer orgulho ou arrogância, nem por conhecimento, nem por linhagem, nem por riqueza. Quando Deus concede a visão a alguém, essa pessoa percebe que toda a luz capaz de libertá-la das trevas vem somente do céu. O ser humano necessita constantemente a luz celestial. Até mesmo os olhos não podem enxergar sem a luz do sol, que vem do céu. Da mesma forma, a luz que remove toda a espécie de escuridão, em seu lugar produz a luz de retidão e da pureza, também vem do céu. Eu digo com toda a verdade, a retidão do homem, sua fé, sua adoração e sua pureza, tudo vem do céu. Se ele quiser, mantém isso firme. Se quiser, retira. Portanto, o verdadeiro conhecimento espiritual consiste em considerar o próprio ego como morto e cair diante do limiar da divindade, buscando com humildade e submissão e graça de Allah e pedindo aquela luz de conhecimento espiritual que queima as paixões do ego e produz internamente uma luz. Depois, se por sua graça a pessoa receber uma porção disso e em algum momento alcançar expansão espiritual, não deve sentir orgulho nem vaidade disso. Pelo contrário, deve crescer ainda mais em humildade e modéstia, porque quanto mais a pessoa considerar a si mesmo como nada, mais estados espirituais descerão sobre ela de Deus, concedendo-lhe iluminação e força. Se o ser humano mantiver essa crença, então há esperança de que, pela graça de Allah, sua condição moral torna excelente. Considerar algo importante nesse mundo é arrogância. E isso é que acaba moldando a condição de pessoa. Depois ela começa a amaldiçoar os outros e considerá-los inferiores. Depois ele diz, o ser humano, que é uma criação humilde, por consequência de seus próprios atos, começa a considerar grandioso. Então surge nele arrogância e orgulho. Então a pessoa não deve considerar a si mesmo grande, mas sim menor de todos no caminho de Allah, e não poderá alcançar a salvação. Kabir Bhagat, que era conhecido na Índia, um poeta, diz: Bhala hua hum niche bhale, har ko kiya salam, je hote ghar unch ke, milta kahan Bhagwan. Foi bom que nascemos em condição humilde e saudamos a todos. Se tivéssemos nascido em uma família elevada, onde encontraríamos Deus? Ou seja, ele agradecia a Allah por ter nascido em uma família simples. Dizia que se tivesse nascido em uma linhagem nobre, talvez não tivesse encontrado Deus. Quando as pessoas se orgulhavam de sua alta posição social, ele olhava para a sua condição e agradecia a Deus. Portanto, o ser humano deve constantemente olhar para si mesmo e pensar: quão insignificante eu sou. Todo ser humano, por mais que nobre que ele seja, se realmente olhar para si mesmo com sinceridade, inevitavelmente perceberá, diante de toda a criação, ele não passa de algo fraco e sem. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر